Meu amigo homem, eu quero ter uma conversa franca e direta com você que está pensando em iniciar o tratamento com o remédio finasterida. A gente sabe que o finasterida é um medicamento muito temido, existem muitos mitos a respeito dele, muitas mentiras são ditas a respeito dele e tem também algumas verdades que precisam ser esclarecidas. E muitas dessas questões que a gente tem sobre o finasterida são questões um pouco constrangedoras, que outras pessoas e outros canais por aí não tem coragem de falar, mas eu sou um cara sincero, eu sou um cara assim transparente, então vou falar para vocês sobre algumas coisas que eu vivenciei, né, coisas assim pelas quais eu passei, experiências que eu tive com finasterida, para que você possa ficar um pouco mais tranquilo. Se você que está vendo este vídeo é uma mulher, você provavelmente está aqui por um desses três motivos. Ou você está pensando em tomar finasterida porque você tem a raríssima calvície feminina, a gente sabe que a calvície em geral afeta somente homens, mas também tem para mulher. E se esse for o seu caso, eu não recomendo, porque a finasterida não é indicada para tratar calvície feminina. Converse com o seu médico dermatologista. Ou você, mulher, é namorada ou esposa de um homem que está pensando em iniciar ou está já iniciando o tratamento com finasterida e você não quer, digamos assim, perder o seu brinquedinho, né, na cama, o seu consolo biológico. Então você está preocupada, né, com essas questões e você quer saber mais sobre o uso do finasterida. Ou você simplesmente é uma malandrinha que está aqui para saber dos detalhes sórdidos da minha vida sexual. E em qualquer um desses casos você também é bem-vinda. A primeira coisa que eu preciso fazer é me apresentar. Vocês precisam saber quem que eu sou. Quem que eu sou? Eu sou um cara racional, eu sou um cara movido a evidências, guiado por provas. Então não venha com balela para cima de mim. Se você não tem fundamento para dizer o que você quer dizer, então não diga. Não tem nem conversa, a gente não vai nem começar a debater. Então, você precisa ter em mente que eu pesquiso sobre tudo que eu leio e tudo que eu ouço por aí, e esse negócio de, mas eu ouvi falar que, não funciona. Esse negócio de eu ouvi falar que é sempre perigoso. Então você vai ouvir 1001 coisas sobre o finasterida, você vai ler um monte de coisa, assim como eu também fiz. Você tem que entender que há 5 anos, exatamente 5 anos, diga-se de passagem, porque eu comecei o tratamento em 5 de maio de 2012, então estou aqui fazendo um tratamento prolongado, um tratamento contínuo do finasterida há 5 anos. Eu também fiz como você está fazendo agora. Eu pesquisei pra caramba, porque eu sou um cara chato, que quer tudo nos seus mínimos detalhes. Então eu fui atrás para saber se realmente compensava, né, se não tinha nenhum risco para minha saúde, porque é o que todo mundo dizia, não, porque o finasterida deixa você broxa, o pinto cai, vai pegar fogo no seu pinto, um monte de coisa que inventavam, nas bobagens que a gente lê na internet. Então eu pesquisei muito e depois eu conversei com 3, você ouviu direito, 3 médicos dermatologistas diferentes para tirar todas as minhas dúvidas antes de iniciar o tratamento. Então eu tenho base para falar o que eu falo, apesar de que isso aqui não vai substituir uma consulta ao médico, tá? Você ainda assim vai ter que ir ao médico, falar com ele, pelo menos um, eu indico mais. Você vai ter que fazer exames, inclusive, antes de iniciar o tratamento. Mas essa aqui é apenas uma conversa franca, um bate-papo rápido e direto que eu quero ter com você sobre essas questões constrangedoras. Então, vamos lá. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou ler para vocês aqui uma lista de problemas de saúde, efeitos colaterais, aleatórios que eu coletei na internet na época, 5 anos atrás, tá? Enquanto eu estava pesquisando para saber se realmente eu ia tomar ou não o finasterida. E na época essa lista me assustou, porque realmente tem aqui, ó, vejam, 18 itens, eu vou falar cada um deles, 18 itens, alguns muito graves. Então essa lista realmente me deixou impactado, isso me impressionou. E aí depois eu fui falar com 3 médicos, como eu já disse antes, e os 3 médicos me falaram, isso é bobagem, não tem prova nenhuma disso tudo. Inclusive na própria bula do remédio, você pode falar, mas a bula é suspeita. Ué, a bula diz ali o que foi encontrado nos estudos, né? Nas pesquisas científicas, geralmente testes duplos cegos que foram feitos, como todo medicamento tem que fazer, né? Você não pode lançar um medicamento no mercado sem fazer testes duplo cego para saber se eles funcionam. Então vamos começar aqui. Primeiro efeito colateral. Redução de sêmen, ou seja, redução da quantidade de sêmen. Bom, isso está na própria bula do remédio, que eu me lembro muito bem, não vou nem ficar comentando a bula aqui, porque você pode ler em qualquer lugar, se você não tiver ela
física, você pode pesquisar na internet, bula do finasterida. Então, se você for ver lá na bula, você vai ver que de 0,1 a 1% dos homens que tomaram esse medicamento na fase de testes tiveram esse problema, ou seja, é algo realmente muito raro, tá? De 0,1 a 1% de todos os 100% é muito pouco. Eu, particularmente, não saberia dizer isso. Eu não tenho como falar para vocês, eu não vou falar para vocês que eu coletei um sêmen meu de uma ejaculação anterior a 2012 para comparar com agora. Eu não tenho como falar para vocês se realmente isso acontece. Mas se eu fosse falar na base do achismo, eu diria que não. Eu diria que tá a mesma coisa. Depois, essa aqui é drástica, hein? Redução do tamanho do pênis. Mesma coisa. Na base do achismo, porque eu não fiz nenhum estudo científico no meu próprio corpo, eu diria que é a mesma coisa. Eu sou um cara muito observador, tá? Eu consigo identificar diferenças muito pequenas nas coisas, eu sou um perfeccionista, mas eu não consegui detectar nenhuma diferença nisso. Seria até bom, né, se mudasse para mais, mas aqui eles querem dizer mudar para menos, ou seja, reduzir o tamanho do pênis. Isso eu acho que não acontece não, pelo menos comigo não aconteceu. Número 3, disfunção erétil, ou seja, fica broxa, seu pênis não vai subir. Gente, isso aqui é muito sério e eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Nunca na minha vida, quando eu precisei do meu amigo aqui embaixo, ele deixou de subir. Todas as vezes que eu falei suba, ele subiu. Como é de se esperar, dada a minha idade. Eu tenho 24 anos, não é para acontecer nada desse tipo, né? Se eu tivesse 64, seria outra coisa. Agora, por causa do finasterida, certamente isso não aconteceu. Não tive nenhum tipo de disfunção erétil durante todo esse tratamento, nem antes do tratamento, então esse não foi um problema para mim. Número 4, perda de ereções espontâneas. Mentira! Mentira, porque você, homem, sabe muito bem que os homens têm tanto ereções espontâneas quanto não espontâneas, ou seja, às vezes a gente quer, às vezes a gente não quer, acontece, né, de ele começar a subir, você pensa, putz, e agora, o que eu faço, né, ele tá ficando duro. Então, não percebi nada com relação a isso, tá, como eu falei agora há pouco, todas as vezes que eu precisei dele, ele me atendeu. Número 5, perda ou redução drástica de libido. Esse aqui é um dos maiores mitos que falam com relação ao finasterida. A própria bula chega a comentar isso, está escrito na bula porque tem que estar escrito, que alguns pacientes dos testes clínicos que eles fizeram realmente tiveram redução, não necessariamente drástica, mas tiveram uma redução de libido. Eu não me lembro de ter lido lá na bula qualquer coisa sobre perda total de libido, tipo, da noite para o dia você não quer mais fazer sexo. Eu não lembro de ter lido isso. Se você entrar aí na internet, em fóruns principalmente, que é onde as pessoas vão para reclamar do remédio, alguém vai falar para você que isso aconteceu. Não, porque da noite para o dia eu não tenho mais vontade de transar. Vai fazer o quê? Às vezes pode acontecer, mas é uma coisa muito rara, só se for, né? Porque com a maioria não acontece. Comigo não aconteceu. Eu tenho hoje a mesma libido que eu tinha com 15, 16 anos. Então, às vezes até é difícil acreditar que eu cresci, que eu não sou mais um adolescente, porque nesse sentido eu me sinto ainda um garotão. Então, não se preocupe, porque você vai, durante o tratamento com finasterida, continuar olhando para garotas gostosas que passarem na rua e você vai continuar se sentindo atraído por elas, inclusive no momento em que você for com elas para a cama. Número 6 aqui é a fibrose peniana. Eu confesso que eu não conhecia, eu não sabia o que era isso, mas fui pesquisar e aparentemente a fibrose peniana é quando aparece uma placa fibrosa no pênis. Do nada aparece um monte de fibra ali, junta umas fibras ali no lugar, e isso faz o pênis ficar torto, né? Entorta para cima, para baixo, para o lado. Eu acho isso um pouco de exagero, não sei, é uma coisa assim tão drástica, não tem nada sobre isso na bula, não tem na bula nenhum caso de registro desse tipo de efeito colateral nos estudos clínicos. Como eu falei, essa aqui é uma lista de efeitos colaterais aleatórios que eu peguei na internet. Pode ser que alguém tenha tido isso? Pode, mas eu acho que é um pouco de exagero. Não sei. Número 7. Encolhimento peniano / escrotal. Bom, parecido com aquele que já foi, né? Da redução do pênis, mesma coisa.
não percebi nada com relação a isso. Redução escrotal, também vou dizer que não percebi nada. Não medi, sinceramente, não tenho a menor ideia do tamanho do meu saco antes do finasterida, mas depois do finasterida ele parece estar muito parecido. 8. Dano ao nervo prostático. É uma coisa também meio drástica, me parece ser grave, não sei exatamente o que é isso, mas parece algo meio genérico. Dano, o que é dano? Pode ser um monte de coisa. Até onde eu sei, meu nervo prostático está ótimo, porque eu nunca senti nada lá embaixo, nenhum tipo de dor nesse sentido. 9. Mudanças no tecido fibroso peniano. Mesma coisa aqui que o 6, né? Tem a ver com a fibra, ou seja, pode dar uma fibrose no pênis. A resposta para mim é a mesma. Não sei, mas comigo não aconteceu. Número 10. Desequilíbrio hormonal. Tá aí também uma coisa bem genérica. Desequilíbrio hormonal pode ser um monte de coisas e esse desequilíbrio pode ser causado por um monte de coisas também, não só pelo finasterida. Então, não tem como saber se você teve um desequilíbrio hormonal por causa do finasterida. Eu diria que eu não tive. Eu já tenho os hormônios meio desequilibrados mesmo normalmente. Esse é o meu padrão. Número 11 é uma coisa interessante. Redução de outros hormônios além do DHT, como testosterona, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Bom, primeiro eu preciso explicar uma coisa para vocês. A calvície tem a ver com o quê? A calvície tem a ver com testosterona. Por isso que dá geralmente em homens, é raro uma mulher ter calvície. A testosterona se junta lá com mais testosterona, uma coisa meio louca que eu não sei explicar porque eu não sou dermatologista, e vira dihidrotestosterona. Dihidrotestosterona é a DHT. E é a DHT que é a culpada por fazer os fios encolherem e afinarem. Ou seja, eles começam a ficar bem fininhos e não conseguem penetrar a pele, eles não conseguem sair. E aí você não vê mais esses fios, eles ficam bem frágeis, bem delicados. Como que a finasterida funciona? Basicamente a finasterida bloqueia esse DHT, impedindo que ele se acumule ao redor do folículo capilar, que é a partir de onde sai o pelo ou o cabelo. A própria bula do finasterida diz que ele somente atinge o DHT. Não é para você ter qualquer tipo de alteração em outros hormônios, sejam eles hormônios exclusivamente masculinos ou não, não importa. Então, basicamente, eu posso dizer que isso aqui é um exagero. Inclusive, diga-se de passagem, isso é muito importante mencionar, o meu nível de testosterona é acima do normal. Então, mesmo tomando finasterida por 5 anos, se eu for hoje fazer um exame de sangue, vai dar lá um pouquinho acima do normal. Eu tenho mais testosterona do que é normal um homem ter. E isso tem o seu lado bom, é claro, que você já deve imaginar, mas tem também o lado ruim, que é a questão da calvície, a questão dos pelos em tudo quanto é lugar do corpo, enfim. Número 12. Atrofia muscular. Também uma coisa meio genérica. Atrofia muscular de que tipo? Onde? Por quê? Eu não tive nenhum tipo de atrofia muscular, ou seja, meus músculos não atrofiaram em nenhum lugar do meu corpo, até onde eu sei. Ainda bem. Fadiga crônica é o número 13 aqui. Bom, você pode se sentir fatigado por vários motivos. Talvez o finasterida tenha algo a ver com isso? Talvez. Eu não posso dizer isso, sinceramente. Eu estou sendo meio negativo, né? Estou falando não para todos eles, para todas as coisas aqui, mas é verdade. Eu não me senti em nenhum momento fatigado exclusivamente por causa do finasterida. Eu me sinto fatigado, me sinto cansado, exausto, porque eu trabalho de segunda a domingo. Isso me deixa cansado, mas o finasterida não me deixa cansado. Número 14. Depressão. Depressão, inclusive, que é a doença do século. Parece que todo mundo vive deprimido hoje em dia. Eu sou um cara eu sou bastante realista. Eu costumo ver a vida de uma forma bastante dura, bastante até triste às vezes. Eu não sou um pessimista, eu sou um realista, pequena diferença. Então é difícil falar se eu estou deprimido. Eu acho que não estou deprimido. Pelo menos eu não tomo nenhum remédio para depressão e eu ainda estou aqui vivendo, eu não me matei. Então isso é um bom sinal para dizer que eu não estou deprimido. E mesmo que eu esteja ou que eu venha a ficar no futuro, eu não posso dizer que tem a ver com finasterida, tá? Outros remédios causam isso. Por exemplo, eu já tomei um remédio chamado Roacutan,
que é a isotretinoína, e na bula do Roacutan está escrito que você pode ficar deprimido, e de fato eu fiquei deprimido, foi muito ruim, eu tinha 15 anos, eu fiquei muito down. Então se a gente estivesse falando da isotretinoína, eu falaria para vocês, ó gente, eu tive essa experiência ruim, eu fiquei deprimido com o Roacutan, mas com finasterida eu não tive essa experiência. Número 15, embotamento emocional e despersonalização. Gente, vamos com calma. Embotamento e despersonalização são quadros clínicos psiquiátricos gravíssimos. Se você tiver embotamento e despersonalização, você pode nunca mais voltar a ser a mesma pessoa na sua vida. Isso aqui é coisa séria. Eu duvido muito que um remédio tão inofensivo quanto esse cause coisas tão sérias. Pode ser que alguém tenha tido isso por causa do finasterida? Pode ser, qualquer coisa é possível. A pessoa pode até morrer por causa do finasterida, mas você também pode morrer porque você ingeriu muita dipirona sódica para dor de cabeça. Então você pode morrer por qualquer coisa, para falar bem a verdade. Então eu acho que isso aqui basicamente é um exagero. Então, se você tiver sentido alguma coisa diferente, se você achar que você está estranho, consulte um médico, né? Se o dermatologista não for o suficiente, você vai direto para um psiquiatra e ele vai falar para você se realmente tem algo errado com a sua cabecinha. Número 16, danos cognitivos. Danos cognitivos, veja que coisa genérica. O que é um dano cognitivo? Qualquer problema que você tem na sua cabeça é um dano cognitivo. Né? Então é difícil falar. Se eu estou aqui falando normalmente, se eu consigo ouvir normalmente, eu escrevo, eu dou minhas aulas, que eu sou professor, então provavelmente dano cognitivo eu não tenho ainda. Eu tenho um parafuso a menos, é uma coisa diferente. Número 17, danos de memória. A minha memória é muito boa, eu tenho muita coisa para lembrar e mesmo assim eu consigo lembrar da maior parte. Só uma pequena parte que eu esqueço. Então eu diria que o finasterida não afetou de forma alguma a minha memória. Voltando àquela questão, se estivéssemos falando da isotretinoína, do Roacutan, talvez eu pudesse falar algo nesse sentido, porque eu me lembro de perceber que eu estava ficando meio gaga quando eu tomei o Roacutan. Minha memória estava meio ruinzinha, mas com o finasterida isso não aconteceu. 18. Distúrbios do sono. Também uma coisa bem genérica, pode ser qualquer coisa, qualquer problema que você tenha no seu sono. Eu particularmente sou a pessoa mais tranquila do mundo para dormir. Eu acho que isso tem a ver com consciência limpa. Quem tem consciência pesada fica tendo problema à noite. Eu tenho a consciência limpa, livre, leve e solta. A hora que eu deito, se eu estou com sono, eu deito, fecho os olhos e depois de 5, no máximo 10 minutos eu estou dormindo e geralmente não acontece nada demais. Às vezes eu acordo durante a noite, mas não é nada assim anormal. Então com relação a isso também eu não posso falar que o finasterida alterou de qualquer forma. Tem duas coisas importantes que eu preciso esclarecer sobre o meu tratamento. Primeiramente, que o meu tratamento é um tratamento leve, porque eu tomo 1 mg de finasterida. Tá? O finasterida original, que se não me engano é o de 5 mg, era usado para o tratamento de próstata, doenças, problemas de saúde relacionados à próstata. É uma dose bem mais alta, 5 vezes mais. Então, tudo isso que eu falei é em relação ao meu tratamento leve de 1 mg. Se você for fazer um tratamento com finasterida de 5 mg, eu não posso garantir nada do que eu falei aqui, porque uma dose maior, obviamente, vai ter efeitos um pouco mais fortes. E a segunda coisa importante que eu tenho para falar é, de forma resumida, que em todos esses 5 anos de tratamento, eu só percebi uma coisa, quer dizer, eu acho que eu percebi uma coisa. Não sei se foi só uma impressão minha ou se realmente aconteceu, mas a única coisa que eu posso falar para vocês que eu acho que mudou no meu corpo por causa do finasterida foi a consistência do meu sêmen, que hoje é mais líquido, mais aguado, menos gosmento, vamos colocar assim. Eu não tenho como confirmar isso, porque obviamente eu não tenho como comparar o de hoje com como ele era antigamente. Mas, né, pelo que eu me lembro, eu acho que isso aconteceu. Mas também, se tiver acontecido, que diferença faz? Né? Não faz diferença nenhuma, porque isso não afeta o seu desempenho sexual, a sua vontade de ir para a cama com alguém, isso não vai afetar nem o seu parceiro, não vai fazer diferença nenhuma para essa pessoa, seja seu parceiro um homem ou uma mulher, não faz diferença. Então, se não tem diferença nenhuma, eu acho que não tem por que se preocupar com isso, tá? Foi a única coisa que eu posso falar que eu acho que eu percebi que mudou. Bom, gente, basicamente é isso. Eu li aqui para vocês 18 efeitos colaterais que eu peguei aí na internet, que o pessoal falou, principalmente em fóruns, mas às vezes também em blogs, né, onde as pessoas entram e comentam o que elas quiserem, é tudo no anonimato,
né? Qualquer Zé Ruela entra lá e fala o que ele quiser. E não tem como a gente verificar, como a gente averiguar, como eu falei. A gente precisa sempre procurar as evidências, confiar nos estudos clínicos que são feitos por gente séria, que está realmente interessada em cuidar da nossa saúde. Eles não estão lá para ferrar a gente. Então uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente é o seguinte: todas as pessoas que tiveram um tratamento bom, que não tiveram nenhum problema ao longo do tratamento com um remédio qualquer, não só a finasterida, elas não entram na internet e vão lá para o fórum e ficam falando, olha, deu certo. Elas só vão para o fórum ou para o blog para comentar se não deu certo, se elas tiveram algum problema, algum efeito colateral. Então, se você entra nos fóruns e tem 1000 pessoas ali comentando, provavelmente as 1000 vão estar ali para reclamar, para criticar o remédio e não para falar bem dele. E esse foi um dos motivos pelos quais eu me senti na obrigação moral de gravar esse vídeo, mesmo que seja um pouco constrangedor, para avisar todos vocês de que o tratamento é, em geral, seguro. A própria bula do remédio afirma que de 1 a 10% dos homens podem ter uma redução na vontade de ter relações sexuais. É um número bem pequeno, mas ainda assim, até 10%, né, é uma coisa considerável. É óbvio que você não vai querer estar entre esses 10%, mas é apenas uma redução. Como eu falei, comigo isso não aconteceu, está tudo normal, estou aqui para garantir para vocês que a probabilidade disso acontecer com vocês é pequena. Tá? Esse é o maior efeito colateral, de 1 a 10%. Todos os outros efeitos colaterais, que eu vou até ler para vocês agora. Falei que não ia pegar a bula para ler, mas está aqui porque eu preciso explicar para vocês. Então está aqui: reações alérgicas, erupção cutânea, coceira, urticária, inchaços dos lábios, língua, garganta e face, problemas de ejaculação, sensibilidade e aumento da mama, depressão, diminuição do desejo sexual, dificuldade de ter ereção, infertilidade masculina e ou baixa qualidade do sêmen. E em raros casos, câncer de mama masculino, porque sim, o homem também pode ter câncer de mama. Então todos esses efeitos colaterais que vocês leram agora aconteceram, tá? Estão lá nos estudos clínicos, nos testes que eles fizeram, mas aconteceram com uma parcela pequeniníssima da população, da amostra de homens que participaram deste estudo, de 0,1 a 1%. Pode acontecer com você? Pode. Se você for um filho da mãe azarado, pode acontecer com você. Mas também pode cair um avião na sua cabeça, e existe sempre essa probabilidade, que é de 1 em 1 milhão, e você não deixa de sair da sua casa por medo disso. Um avião vai cair na minha cabeça. Pode acontecer, existe a probabilidade. É pequena, mas existe. Então, se você está pensando em fazer o tratamento, faça. Faça. Eu recomendo para você, como eu disse, vá ao médico. Se ele recomendar para você, tem casos em que a finasterida não é recomendada, mas se ele recomendar, faça. E a última coisa que eu tenho para falar, antes de encerrar este vídeo, é que tanto o homem quanto a mulher, qualquer pessoa que esteja fazendo uso de finasterida ou que venha a ter contato com finasterida, ou seja, finasterida entrar no corpo, né, agir no seu organismo, você não pode ter filhos. Não pode. Durante o tratamento você não pode ter filhos. Vários remédios são assim, né, eles são perigosos. Por quê? Porque o finasterida altera a questão lá da testosterona que eu falei, né, da dihidrotestosterona. E isso tem naturalmente, né, no corpo dos homens. Então, se você for ter um filho homem especificamente, o seu filho vai nascer com problemas, geralmente na região genital. Ele vai ter algum problema no pênis, ou no escroto, ou na próstata, ou em qualquer coisa desse tipo. Então, para você não ter um filho anormal, mutante, né, que nasça uma aberração, ele vai sofrer o resto da vida dele, ele vai ter grandes problemas, vai ser uma vida triste. Então você não pode ter filhos durante o tratamento. Se for uma menina, se for uma filha, também ela pode ter problemas. Então, cuidado, não pode engravidar. Se você quiser ter filhos, você vai ter que parar o tratamento. Eu não me lembro agora quanto tempo é. Acho que o médico falou para mim que era 1 ano ou 2, uma coisa assim. E depois desse período de segurança, você pode ter os seus filhos normalmente. Não é para ter nenhum problema. Então, é só você tomar cuidado com isso e com todas as outras coisas que eu já falei aqui neste vídeo, e você certamente vai perceber uma melhora na sua calvície. Eu não vou nem fazer aqui aquelas comparações, porque o propósito do vídeo não é esse, é mais para falar dos mitos mesmo e das verdades que eu contei para vocês, sem esconder nada.
Então, se você quiser ver aí alguns vídeos, veja. Tem sempre gente que coloca comparações, como eu era antes, como eu fiquei depois, né? Menos cabelo aqui, mais cabelo aqui. Realmente, esse remédio funciona. Ele não vai fazer nascer cabelo em você. Não tem nenhum remédio no mundo, não existe tratamento no planeta Terra que faça crescer cabelo. Se alguém tivesse inventado isso, esse cara estaria bilionário hoje, porque todo mundo que é calvo teria comprado esse remédio. Mas o que o finasterida faz é conservar ou preservar os cabelos que você ainda tem. Os fios que você tem ainda na sua cabeça vão continuar lá e eles vão engrossar, não vão mais ser fininhos. Então os fios que você já perdeu, já era, não tem mais como voltar atrás. Por isso que o tratamento com finasterida é geralmente indicado para pessoas que ainda têm cabelo. Se você ainda é jovem, como eu sou, como eu era, comecei com 19 anos, se eu não me engano, a fazer o tratamento. Então, se você ainda tem cabelo e quer manter esse cabelo que você ainda tem, faça o tratamento. Mas, lembre-se, mais uma vez eu vou falar, porque tem gente que é teimosa, tem gente que é burra, que nem uma porta. Por favor, vá a um médico e fale com ele. Isso aqui é apenas a minha opinião. Então, espero que eu tenha sido de grande ajuda para vocês, porque a minha intenção era apenas esclarecer algumas coisas. Eu estou cansado de ouvir mitos com relação à finasterida. Eu não faço nenhum segredo, né, de usar esse remédio, não é algo que me deixa assim envergonhado, é apenas um remédio que me ajuda com esse problema de saúde que eu tenho, que não é um problema grave, mas é algo que é importante para mim. Então, se é importante para você ter cabelo, né, não perder o cabelo com 18, 20, 22, 24 anos, se você ainda quer manter o seu cabelo, tome finasterida.